No plano social, os cristãos novos buscaram se disfarçar e se integrar à sociedade católica dominante. Eles participavam das cerimônias e eventos da igreja, usando nomes cristãos e adotando aparentemente os costumes e a fé do grupo majoritário. Essa estratégia de criptojudaísmo lhes permitia escapar da perseguição e preservar suas tradições em segredo. Aqueles que possuíam mais recursos e coragem optaram por emigrar para regiões onde a Inquisição não tinha tanto poder, como no norte da África, o Marrocos, né, foi um dos lugares mais escolhidos, né, para esses judeus. Inclusive, essa comunidade judaica marroquina que se formou, ela veio parar no norte do Brasil. Isso, né, na virada do século XIX para o século XX. Isso. No Amazonas. No Amazonas. Ele primeiro, a chegada no Pará, né, com o Isaac Ben-Shimol, né, e os irmãos dele. E hoje eles também têm, eles têm ascendentes, entendeu, Shimon? Que estão até em Minas. Um dia desses eu encontrei uma pessoa que disse, pô, mas teu nome é dessa família. Ele disse, mas é que eu sou dessa família, eu conheço o pessoal, e lá tem uma colônia, lá no Pará, ele falou pra mim, que é só dessa família, e a gente se ajuda. Mas muitos já perderam a tradição também. 1900, 1910, 1920. Isso, no ciclo da borracha do Amazonas. Esses judeus vieram do Marrocos para cá. Inclusive há um rabino, muitos rabinos, mas na atualidade há um rabino muito especial, o rabino Moshe El-Meskani, que tem essa origem. Né, e conta essa história fascinante para nós. Inclusive tem aqui as aulas com o rabino Moshe El-Meskani que você pode acompanhar. Bom, aqueles que possuíam mais recursos foram embora para o norte da África, as Américas, né, recém-descobertas, que nós vamos tratar disso na próxima aula. Nesses novos territórios, eles podiam retomar abertamente a prática do judaísmo, longe dos olhares e da ameaça do Tribunal da Fé em Portugal. Podiam, enquanto a Inquisição não foi instalada. No Marrocos, óbvio, a Inquisição não entrou, mas no Brasil, que foi um dos principais lugares para onde esses judeus foram, com essa esperança de poder praticar o seu judaísmo abertamente, porque os cristãos novos, eles não ficaram muitos anos ali em Portugal, né? Rapidamente eles também tiveram que fugir justamente por conta dessa pressão lá de social. Portugal, daí a quantidade mais organizada, que mais se organiza, né? Eles vão para o Marrocos e para a Itália, e vão para onde nós vamos tratar depois, que é Amsterdã e Antuérpia, na Bélgica, né? Essa comunidade da Bélgica ali e de Amsterdã, que tinha a massa religiosa ali era protestante, eles vão se organizar como cristãos novos, Shimon, e eles vão buscar um judaísmo que eles não viveram, entendeu? Que já são os descendentes já são assim, eles vão buscar um judaísmo que eles vislumbram algo que eles não viveram, um passado que eles não viveram, eles vão fazer essa busca. E a gente vai ver bem isso depois. E vocês continuem conosco ali, mas a gente vai ver isso bem depois. É isso mesmo. Bom, agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós terminamos aqui nesse ponto, né? A abolição da Inquisição, ela foi acontecer em 1821, muito tempo depois, mas muito tempo depois, em Portugal, né? Os efeitos dessa Inquisição, eles perduram até os dias de hoje. Há esse fenômeno hoje do despertar dos Bnei Anusim, dos cristãos novos, dos filhos, né? Hoje, filhos, netos, bisnetos, trinetos de cristãos novos estão despertando. Há uma aula aí falando sobre o retorno desses judeus para o judaísmo. Eu acho que tem uma informação muito pertinente dessa abolição da Inquisição em 1821. Há alguns relatos também de cristãos novos, assim ditos, que foram perseguidos no Pará e no Maranhão. Em 1821, então veja, tá muito próximo da gente, entendeu? Então por isso vale muito fazer esse resgate. Você que tem alguns desses costumes na sua casa, que a família, você herda esses costumes da família, veja, é uma data muito próxima à época que nós estamos, aos nossos períodos atuais, entendeu? Então isso é muito importante. Então vamos repassar as informações, né? Em 1497 há esse decreto de conversão obrigatória, né? Ou os judeus se convertem ou vão ter que ir embora, e a partir dali começam as imigrações em massa também para
Amsterdã, para as Américas. Para as Américas e para o Marrocos. E para o Marrocos. E para a Itália também. E a Itália, aí para a Inglaterra também. Esses judeus vão se espalhando. Aí, em 1521, a ascensão de Dom João III ao trono de Portugal. Em 1536, a autorização papal para criar a Inquisição Portuguesa. Né? Instala-se também um tribunal do Santo Ofício em Portugal. E esse tribunal, ele é instalado em Portugal para quê? Para que o tribunal operasse na colônia. Isso. No Brasil. Justamente. Então esse tribunal ele vem para o Brasil, mas ele não tem ali a sua instalação física. Ele manda os seus inquisidores até 1821. Esse tribunal ele opera no Brasil, mas os judeus, os cristãos novos, eles eram levados a Portugal. Haviam as investigações nesses territórios da colônia, mas o julgamento, a condenação e a execução, ela acontecia em Portugal. Muitos judeus, e aí nós vamos falar disso nas próximas aulas, muitas famílias foram deportadas da colônia para Portugal para serem julgados pelo tribunal. Mas nós temos uma situação muito importante, né? Em 1521 ali, ó, nós temos já o Dom João III, que já não é o Dom Manuel I, que queria converter os judeus para manter eles ali. Já não tem mais aquele apego, né? Aquele apreço agora o Dom João III já é uma outra geração que tem uma raiz mais católica muito forte, cristã velha. Lembra que nós falamos sobre aquilo de raízes genealógicas pra gente ver quem que vai assumir o império. Quem é que assume o lugar de Dom Manuel. Isso. E aí escolhem o Dom João III, né? E aí, em 1536, aí com mais recurso financeiro, se instaura esses processos. Santo Ofício aí os processos se intensificam em quantidades massivas, com mais mortes, mais garroteamento. Até porque a comunidade, a comunidade de cristãos novos, desses judeus recém-convertidos, ela se estabelece, ela cresce, eles se multiplicam, então há necessidade de aumentar a estrutura da perseguição. Mais uma vez, não bastava apenas fazer o batismo, a conversão. O judeu ele tinha que provar que ele tinha se tornado mesmo um cristão novo, e depois os seus filhos cristãos, com a prática. Então ele tinha que comer carne de porco, ele tinha que trabalhar no sábado, ele não podia... Havia uma supervisão. Ele não podia manifestar nenhum costume, nenhuma tradição judaica, porque o Tribunal do Santo Ofício estava ávido para tomar os seus bens, para condenar, para matar, para destruir a sua família. Após 1536, a implementação de métodos de repressão e julgamentos acontece, né, essa implementação inquisitória nas colônias e em todos os lugares onde a igreja tem inclusive na África. Então, em 1536, há a implementação desses métodos de repressão e julgamentos inquisitoriais. A implementação, veja, ela já existe, mas a sede desse tribunal era na Espanha, lembra? Devido a aliança que tinha entre as coroas. Eles, por necessidade de uma repressão maior, instauram, então, em Portugal esse tribunal. Isso. E se intensifica por toda a Península Ibérica e nas colônias, né? Nas colônias. Como eu havia dito, inclusive na África. Ou seja, se nós que estamos colonizando todos esses povos, não só os judeus, mas com mais ênfase os judeus, se a gente sentir o mínimo sinal de fumaça, a gente já instaura um inquérito, ou seja, porque esse povo vivia sob grande supervisão, né? Essa era a grande verdade. A Inquisição, ela traz uma consequência a longo prazo para a coroa portuguesa, lembrando que nesse momento das expedições, Portugal era a principal potência econômica mundial. Mas veja, ele cria um problema interno na sua sociedade que contribui para a sua decadência. Isso. Né? Tanto é que Portugal ele se torna um pária internacional alguns séculos depois, justamente por essa mudança, por essa perseguição, por essa desconfiança entre vizinhos, entre irmãos, entre familiares, entre amigos. A sociedade vira uma sociedade totalmente desunida. É um país superpovoado, né? É um país superpovoado. Para os cristãos novos isso já não era bom. E com a ascensão dessas colônias, é muito mais lucrativo a gente ficar calado aqui
ir fazendo a coisa devagar e arrumando um jeito para ir para a colônia. Para ir para a colônia, para fugir dos olhares da Inquisição. Isso, justamente. Então, muitos cristãos novos abandonam Portugal, né, e migrando para países mais tolerantes. Bom, no Marrocos havia uma tolerância, porque o Marrocos era era o califado, né? Era um califado, então eles já tinham uma boa relação com os judeus na Península Ibérica. Os judeus foram bem recebidos, conseguiram prosperar ali. Os judeus que vieram para o Brasil vieram com a esperança, poxa, uma terra nova, um mundo novo, teremos essa oportunidade de poder viver a nossa cultura, a nossa tradição, mas aqui a Inquisição se instalou, claro, né? Não houve, o período de paz, de relativa paz, foi muito pequeno, né? Porque os jesuítas, os padres, os franciscanos, eles estavam nos barcos. Veja, tem gente que conseguiu fazer isso com uma agilidade assim, tipo a Branca Dias, né? Sabe, a Branca Dias, ela saiu dali nesse período de 1497, quando começaram a sair sem quantidade massiva. E quando ela chegou aqui, com aqueles 5 filhos, se não me falha a memória que ela tinha, o que ocorreu? Ela começou a ensinar judaísmo, entendeu? E com o pessoal plantando cana, com o pessoal fazendo, não tinha a grande supervisão, era melhor de seguir o judaísmo. O território era grande. Né? E aí, depois disso aí, mas tinha gente sempre olhando, o vizinho sempre estava olhando. Sim. E aí, depois de mais tarde, você vai ver onde culmina isso, né? Que ela é julgada pela Inquisição e condenada. Então, a partir de 1497, esses judeus cristãos novos vão para outros países, buscando uma esperança de uma vida melhor. E nós vamos, na próxima aula, justamente trazer essa parte da história. Para onde foram esses judeus, né? O que eles foram buscar, né? Como que eles se estabeleceram. Já adiantando, para quem veio para o Brasil, não mudou muita coisa, né? Quem foi para o Marrocos prosperou, conseguiu viver em paz, daí só veio para o Brasil na virada do século XIX para o século XX. Quem foi para Amsterdã acaba vindo ao Brasil, aí é interessante também. Para criar uma comunidade organizada. Para criar uma comunidade organizada, que são aqueles holandeses, lembra? Na história nas aulas de história. Maurício de Nassau. Né? Maurício de Nassau. As invasões holandesas, né? As invasões holandesas, a criação das usinas de cana, né? O melaço. Isso, justamente. Torna-se uma grande moeda internacional, o açúcar. Nisso tem a Guerra dos 30 Anos que financia isso, e o açúcar financia ali também depois. Exatamente. E esses judeus que saíram de Espanha e de Portugal foram para Amsterdã, vêm para o Recife, no Nordeste brasileiro, dali ficam, né, prosperam, mas acabam perdendo a guerra e vão para a América Central, e da América Central acabam em Nova York, fundando Nova Amsterdã, que hoje nós conhecemos como a cidade de Nova York. Foi fundado por esses judeus que estiveram aqui no Brasil. Aqui eles fundaram a primeira sinagoga, Carral Sur, que está lá no Recife, aberta à visitação. É uma representação viva da história. Mas ali foram expulsos. Veja, o Recife hoje poderia ser Nova York. Claro, com certeza, sem sombra de dúvida. Poderia ser a maior cidade cosmopolitana mundial, que é Nova York. Eu não sei se dá. Esses judeus foram expulsos. Eu não sei se dá pra gente falar isso aqui, mas o Brasil mata os seus heróis. Mata. Veja, esses judeus que foram embora, um outro homem que deveria ter sua estátua em cada esquina, em cada praça pública dessa, era o José Bonifácio, que foi o fundador desse Brasil. Então, os bandeirantes, né? É isso, justamente os bandeirantes, né? Do qual foram em busca de terra nova, protegeram e ampliaram a nação brasileira, onde tinham muitos judeus dentro desse meio. Muito bem, então nós nos encontramos na próxima aula para acompanharmos essa jornada dos Bnei Anussim, dos cristãos novos, destes judeus convertidos à força pela Inquisição, saíram de Portugal. A partir de 1497, eles saem e se espalham pelo mundo, construindo algo para ter uma vida melhor. Mas nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Nos vemos lá.